Graça e paz, queridos. Bem, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja verdadeira aqui na terra. Falta muito pouco para que a igreja seja arrebatada, a igreja verdadeira. Mas eu estava meditando aqui em alguns acontecimentos e o Espírito Santo me trouxe à memória da grande besta, do falso profeta, do anticristo. Eu estava vendo esta passagem aqui em Apocalipse, no capítulo 13, quando ele diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Hoje eu estou entendendo bem o que isso quer dizer. A besta é um sistema religioso. É um sistema religioso no qual controla multidões, milhares e milhares de pessoas. Aí ele fala aqui do falso profeta. O falso profeta é um líder religioso. E se você pesquisar e você procurar entender a realidade, o falso profeta, ele vai ser a favor do mal, ele vai ser a favor das coisas erradas, ele vai ser contra o que é certo. Então ele vai falar mal de Deus, ele vai tentar distorcer o evangelho. Você sabe quem é esse falso profeta? As profecias estão se cumprindo. Ele diz que 8 ou 7 já morreram, diz que um ainda vive, e um reinará por pouco tempo. É evidentemente que é o sistema papado. Não tem para onde correr. Nós estamos vendo agora na realidade o Papa, conhecido como Papa Francisco, falando aberrações, falando asneiras, falando sobre a derrota de Deus, pregando heresias, pregando mentiras, indo contra o que é certo, defendendo o mal, defendendo as coisas erradas. Esse sim é o falso profeta. Profere mentiras. A grande besta é o sistema religioso, na qual tem um domínio da maioria da população. E o anticristo, ele virá. Porque o anticristo, ele vai ser um que vai dominar todas as nações. É por isso que esse Papa, conhecido como Papa Francisco, ele defende o ecumenismo. Ou seja, ele defende um único soberano. Ou seja, ele defende um reino único. Ele defende um único que vai mandar em tudo. Ele já está abrindo as portas para o anticristo. A palavra de Deus diz que o anticristo já está no mundo. Não vos engane, meus amigos, meus irmãos. Existe muita gente aí que não está entendendo. Nós estamos prestes a sermos arrebatados. Quem é de Deus defende as coisas de Deus, defende o bem. Quem não é de Deus vai defender o mal, vai defender a corrupção, vai defender as coisas erradas, vai ser do lado errado. Quem é do mal não vai se converter, porque ele já tem um lado. Aqueles que são de Deus, eles vão escolher as coisas de Deus. O diabo, quando ele estava lá no Éden, ele deu uma de bonzinho. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra para enganar aquele casal. Na verdade, ele enganou Eva. Ele não enganou Adão. E quantas vezes a gente tem passado por coisas, a gente tem pecado, a gente tem andado em desobediência porque estamos acompanhando mentiras.
Sabemos que aquelas pessoas ou determinada pessoa está mentindo, está fazendo coisas erradas e a gente está apoiando. A palavra de Deus diz que Deus não terá ninguém por inocente. Tanto aqueles que praticam como aqueles que consentem, ou seja, que permitem ou que ficam calados diante das coisas erradas. Eu digo sem medo que nós estamos vivendo os últimos dias. Quem tem entendimento entenda que a besta é um sistema religioso. O falso profeta é um líder. E vai vir o anticristo que será um líder mundial. Então os poderes vão ser juntos. Vai existir apenas um poder. Esse poder vai ser dividido em três. O poder da besta, o poder do falso profeta e o poder do anticristo. Então o anticristo, ele está vindo no lugar de Jesus, porque é a trindade do mal. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A palavra de Deus diz que Deus é o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo, a trindade. Então o diabo derrotado nunca fez nada, nem tem poder para fazer, a não ser o mal, porque na verdade ele veio para matar, roubar e a destruir. A intenção dele é só fazer o mal. Então ele nunca fez nada de bom, mas ele tem a ideia da trindade satânica, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. Então esse anticristo, em breve ele surgirá. Só que a palavra de Deus diz que a igreja vai ser arrebatada. Nós seremos arrebatados, nós igrejas. Igreja. A igreja perfeita, a igreja imaculada, aqueles que não se renderam à mentira. Aqueles que pregaram o evangelho verdadeiramente, aqueles que verdadeiramente se converteram. Aqueles que não vivem mentindo, aqueles que não vivem saqueando. Aqueles que não vivem roubando, aqueles que vivem em temor e tremor a Deus, aqueles que têm prazer de pregar o evangelho, de dar o bom testemunho da verdade, que anda na verdade, que passam por provações, por situações, aqueles que não dormem, aqueles que não relaxam, assim como eu estou aqui, relaxado. Esses sim, esses que não relaxam, esses que não desistem, esses que não se entregam. Porque tem muita gente aí que já se entregou, tem muita gente aí que já desistiu. Meus amados, eu pude conhecer algumas coisas agora recentemente. Eu estive em um país do mundo onde eu vi a corrupção, onde eu vi coisas que eu tremi de medo. Porque eu vi a maldade, eu vi a perversidade nos olhos, nas ações de pessoas. Eu vi como o mundo está corrompido, como as coisas estão fáceis de acontecerem. Deus, Ele conclama a você que se arrependa, que se converta antes que seja tarde. Porque assim como foi nos dias de Noé, disse o Senhor Jesus, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele diz que casam-se e dão-se casamento. A igreja vai ser arrebatada para as bodas. Então a igreja vai descer com Cristo. E o falso profeta, e a besta, e o anticristo, eles vão ser derrotados. E depois vão ser lançados no lago de fogo, juntamente com todos aqueles ímpios. A palavra de Deus diz que haverá uma batalha do bem contra o mal. Não se engane, meus amados, que vai ter pessoas combatendo pessoas, os filhos do diabo contra os filhos de Deus. E saibam que no mundo nós passamos por aflições,
tudo para a igreja, tudo para um homem, a uma mulher de Deus, que são verdadeiros, que são honestos, que são justos, é difícil. Nós passamos por tribulações, por provações, por provocações. Somos humilhados, somos perseguidos, somos injuriados. Por causa de quê? Por causa do nome de Cristo. Não porque dizemos somos evangélicos, somos cristãos. E sim porque procuramos andar corretamente. Um cristão de verdade. A verdadeira igreja não se dobra para o mal. Elas não se rendem à mentira. Elas vão ser sempre honestas. Elas vão continuar sempre fazendo bem, mesmo sendo rejeitadas, mesmo sendo maltratadas, mesmo não sendo aceitas. Mesmo as pessoas sendo ingratas, mas elas, as pessoas de Deus, a igreja, vão continuar andando corretamente, vão continuar intercedendo, amando, vão continuar se arrependendo, pedindo perdão a Deus, pedindo sabedoria a Deus, e vão continuar no caminho certo, porque são ovelhas de Cristo. Existem muitos bodes por aí, existem muitos mentirosos por aí, mas a palavra de Deus diz que quanto porém aos mentirosos, quanto porém a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Nós não somos da mentira, nós somos da verdade. Então que na nossa boca, mesmo que a gente não seja mansinho, mas que tenhamos ousadia e intrepidez de pregar a verdade, de levantar a bandeira da verdade, porque nós somos da verdade, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Quem defende o mal é do mal. Não tem como um filho de Deus defender o mal. Não tem como alguém que se diz justo defender a injustiça. Nós vivemos num mundo injusto. E não se engane que as coisas não vão melhorar. As coisas tendem a piorar. Mas antes que venha a tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Então o falso Cristo, o falso profeta e a besta vão estar reinando. E o anticristo, ele vai solucionar todos os problemas. Ele vai ser ovacionado, ele vai ser aclamado como o Messias. Ele vai se parecer com Deus. Muitos vão dizer, Jesus Cristo voltou. Mas o Senhor Jesus, ele disse que não vos engane. Muitos dirão, ele ali, ele está vindo ali. Mas ele disse que todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o ultrapassaram. Então sabe quem é que vai ver? Não vai ser antes da igreja ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada primeiro. Aí ele diz que os mortos não ressuscitarão, eles vão ressuscitar depois. Porque Cristo vai reinar por 1000 anos. Só que a besta, os falsos profetas vão ser presos. E depois ele vai ser lançado no lago de fogo. Nós, igreja, não vamos passar pela tribulação. Nós já estamos passando por coisas. Isso é o princípio, o Senhor Jesus disse que era o princípio das dores. Tanta maldade, tanta violência, tanto roubo, tanta canalice, tanta corrupção, não só aqui no Brasil, como no mundo. Pessoas defendendo a ideologia de gênero, algo satânico, algo demoníaco. As pessoas achando normal a perversidade, achando que tudo é normal. Hoje, virando moda, coisas abomináveis. E a palavra de Deus diz que Deus fará justiça. Então nós estamos aqui, na época de Ló. Ló estava ali naquela cidade corrompida, e ele via as práticas todos os dias. Aí diz que Deus mandou os anjos, mas depois desceu fogo do céu e os consumiu. E o Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem.
casam-se, dão-se casamento. Jesus Cristo, ele vai vir levar a igreja dele. Muita gente pensa, Jesus vai voltar para reinar. Primeiro a igreja vai ser arrebatada, a igreja dele vai subir para as bodas. Porque ele diz, muitos casam-se, dão-se casamento. Quando ele disse assim, será como nos dias de Noé. O que foi que aconteceu nos dias de Noé? Vamos fazer uma simbologia. Noé estava lá construindo a arca e estava pregando o evangelho, dizendo que aconteceria um dilúvio onde todos morreriam, onde a terra seria inundada com as águas. Chamaram ele de louco. O crente é conhecido como louco. Isso é um doido. Porque o camarada andava na prostituição, andava na bebedeira, andava nas drogas, andava na religiosidade, andava na ignorância, e de repente ele começa a clamar, ele começa a pregar, ele começa a insistir, ele começa a dizer que se o sujeito morrer sem Jesus, morre sem salvação. E começam a ridicularizar, isso é um doido, olha agora fulano é doido, eu já recebi nome de doido. O meu irmão que já está na glória, ele olhou para mim e disse, está endoidecendo? Eu disse, eu já endoideci faz tempo, quando eu aceitei Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Então ele entendeu a mensagem. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Tem muita gente aí com um pedaço de madeira, um pedaço de bronze, ou seja, um ídolo de madeira e de bronze, achando que aquele ídolo vai fazer alguma coisa. Esta Bíblia aqui não pode fazer nada por mim, não. Mas o que está escrito nela pode se tornar rema, pode se tornar o logos, pode se tornar o verbo vivo. Quando eu profiro, quando eu leio e entendo com convicção no meu coração, porque o Senhor Jesus, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando você crê no que está escrito, quando ele diz que há um único e suficiente Salvador, intermediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos diz que nem acima nem abaixo não existe nenhum nome pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é o nome de Jesus Cristo, é o único nome, não é o nome de Maria, não é o nome de João, não é o nome de José, não é o nome de Papa, nem de seja lá quem for, mas é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu vejo pessoas aí brigando com coisas referente à palavra. Ai, o cara fala muito em línguas e bababá, e aquela conversa fiada. O batismo no Espírito Santo é para quem? É testemunha de Cristo. É para quem crê no Evangelho. Não é para você ficar bro, negativo. É para que você pregue o Evangelho. É para que você dê testemunho da verdade. É para que você ande na verdade. É para que você não se dobre. É para que você não ame o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. As pessoas estão amando o mundo. As pessoas estão adorando as coisas do mundo. Estão pregando um evangelho mentiroso. Eu não creio nesse evangelho mentiroso, onde diz que o sujeito manda de todo jeito e Deus vai prosperar. Deus só prospera aqueles que se arrependem, que se convertem. Porque primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. As demais coisas são acrescentadas. Mas o nosso foco é em salvação, é em santidade, é em buscar a presença de Deus a cada instante. Não adianta estar lá na igreja, glória a Deus, e não viver o evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que tem prazer em andar correto. É aquele evangelho que tem prazer em dar um bom testemunho. É aquele evangelho que tem prazer em trazer, em ganhar almas para Cristo. É aquele evangelho que odeia o mal. É aquele evangelho que não pactua com a mentira. Não é aquele evangelho mentiroso,
Onde está lá o sujeito vendo as coisas erradas e aceitando como se fosse normal. Não é normal, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Estamos vendo aí o falso profeta. Ele já está lá proferindo as mentiras dele. A besta. Não tem como você não descobrir quem é. Porque já está explícito. Só falta se revelar agora o anticristo. As pessoas aí ficam sem entender. Muita gente fica pensando que a besta e o falso profeta e o anticristo são um. Não são. São, primeiro, a besta é um sistema. A besta é um sistema do mal. O falso profeta é um líder religioso. E o anticristo será um líder mundial. Ele vai ser um líder político, religioso. O falso profeta e a besta, ou seja, o sistema religioso, ele vai dar o poder ao anticristo. E o falso profeta também. Então, o anticristo ele vai dominar o sistema político, religioso e financeiro. E já está acontecendo. O Senhor Jesus, ele disse, quem tem ouvido, ouça o que diz a igreja. Lembrem-se, Paulo foi um grande homem, mas ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi pisoteado, ele foi chicoteado e ele foi colocado na prisão. E depois ele foi morto. Pedro, Tiago, João e os demais discípulos também. Eles não tiveram essa vida boazinha que muitos estão tendo aí, não. Tem muitos aí que são considerados homens de Deus. Nunca trabalharam na vida, nunca fizeram nada pelo evangelho, a não ser dominar uma congregação ou um ministério apenas financeiramente, dominando, administrando uma empresa. E são considerados homens de Deus. O que foi que esses homens, entre aspas, de Deus fizeram pelo evangelho? Eles administraram uma empresa. Muitos estão administrando uma empresa, comercializando o evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho onde se prega cruz. Você pode ter uma vida instável, uma vida boa, mas você vai ter tribulação, você vai passar por situações. Paulo passou por prisões, situações, ele também teve um período de descanso. Se você for ler em Atos dos Apóstolos, você vai entender, assim como também os discípulos, eles passaram por altos e baixos. O falso crente, o falso cristão, o mentiroso, o falso profeta, ele vai pregar apenas vitórias. Ele vai dizer que quem é crente anda só no alto, não tem altos e baixos, porque ele está pregando o mundo. Mas o crente de verdade vai passar pelo deserto. O crente de verdade vai sofrer, vai chorar. É por isso que muita gente não quer. Muita gente não quer se converter. Muita gente não quer aceitar a verdade. Muita gente não quer deixar as coisas do mundo. Ou aceitamos a correção, ou seremos filhos bastardos. O filho de Deus, a filha de Deus, ele aceita a correção. Ele tem que ser poldado, ele tem que ser moldado. Mas nós vivemos num mundo perverso, onde quem comanda são os perversos. Não é o bem que comanda, é o mal. Porque se fosse o bem que comandasse, estaríamos em uma vida confortável, teríamos tudo de bom.
Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê não a igreja, mas e sim um sistema religioso corrompido, onde se administra empresas. Mas a verdadeira igreja está, porque o Senhor Jesus, ele disse que o trigo estaria junto com o joio. Vamos saber quem é a igreja e quem é joio no arrebatamento, porque vai acontecer. Eu não sei quando, nós não sabemos quando, mas pode ser a qualquer momento, como Paulo disse, não abrir e piscar de olhos. Estejam apercebidos, estejam preparados, não estejam dormentes. O Senhor Jesus, ele falou das virgens, ele fala da unção, elas estavam sem a unção. Muitos aí são corruptos, mentirosos, religiosos. Se você é crente em Cristo, você vai estar ligado na verdade. Você não vai se dobrar para o mal. Você vai defender a verdade. O evangelho não é de todo jeito. Ser crente de verdade exige um sacrifício. Vou encerrar com essas palavras, que são palavras do Senhor. Aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se, pois, a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos, meus amados.